desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Ele contém dois conceitos-chave: o conceito de necessidades, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade. A noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras. Portanto, ao se definirem os objetivos do desenvolvimento econômico e social, é preciso levar em conta sua sustentabilidade em todos os países, desenvolvidos ou em desenvolvimento, com economia de mercado ou de planejamento central. Haverá muitas interpretações, mas todas elas terão características comuns e devem derivar de um consenso quanto ao conceito básico de desenvolvimento sustentável e quanto a uma série de estratégias necessárias para a sua consecução. O desenvolvimento supõe uma transformação progressiva da economia e da sociedade. Caso uma via de desenvolvimento se sustente em sentido físico, teoricamente, ela pode ser tentada mesmo num contexto social e político rígido. Mas só se pode ter certeza da sustentabilidade física se as políticas de desenvolvimento considerarem a possibilidade de mudanças quanto ao acesso aos recursos e quanto à distribuição de custos e benefícios. Mesmo na noção mais estreita de sustentabilidade física, está implícita uma preocupação com a equidade social entre gerações, que deve evidentemente ser extensiva à equidade em cada geração. O conceito de desenvolvimento sustentável. Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, as necessidades básicas de grande número de pessoas, alimento, roupas, habitação, emprego, não estão sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas, as pessoas também aspiram, legitimamente, a uma melhor qualidade de vida. No mundo onde a pobreza e a injustiça são endêmicas, sempre poderão ocorrer crises ecológicas e de outros tipos. Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas às suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor. Padrões de vida que estejam além do mínimo básico só são sustentáveis se os padrões gerais de consumo tiverem por objetivo alcançar o desenvolvimento sustentável a longo prazo. Mesmo assim, muitos de nós vivemos acima dos meios ecológicos do mundo, como demonstra, por exemplo, o uso da energia. As necessidades são determinadas social e culturalmente, e o desenvolvimento sustentável requer a promoção de valores que mantenham os padrões de consumo dentro do limite das possibilidades ecológicas a que todos podem, de modo razoável, aspirar. A satisfação das necessidades essenciais depende, em parte, de que se consiga o crescimento potencial pleno,
E o desenvolvimento sustentável exige claramente que haja crescimento econômico em regiões onde tais necessidades não estão sendo atendidas. Onde já são atendidas, ele é compatível com o crescimento econômico, desde que esse crescimento reflita os princípios amplos da sustentabilidade e da não exploração dos outros. Mas o simples crescimento não basta. Uma grande atividade produtiva pode coexistir com a pobreza disseminada, e isto constitui um risco para o meio ambiente. Por isso, o desenvolvimento sustentável exige que as sociedades atendam às necessidades humanas, tanto aumentando o potencial de produção, quanto assegurando a todos as mesmas oportunidades. Se os números aumentarem, pode aumentar a pressão sobre os recursos, e o padrão de vida se elevará mais devagar nas áreas onde existe privação. A questão não é apenas o tamanho da população, mas também a distribuição dos recursos. Portanto, o desenvolvimento sustentável só pode ser buscado se a evolução demográfica se harmonizar com o potencial produtivo cambiante do ecossistema. Há muitas maneiras de uma sociedade se tornar menos capaz de atender no futuro às necessidades básicas de seus membros. A exploração excessiva dos recursos é uma delas. Dependendo da orientação do progresso tecnológico, alguns problemas imediatos podem ser resolvidos, mas podem surgir outros ainda maiores. Uma tecnologia mal empregada pode marginalizar amplos segmentos da população. A monocultura, o desvio de cursos d'água, a extração mineral, a emissão de calor e de gases nocivos na atmosfera, as florestas comerciais e a manipulação genética, todos estes são exemplos da intervenção humana nos sistemas naturais durante o desenvolvimento. Até pouco tempo, tais intervenções eram em pequena escala e tinham impacto limitado. Hoje, seu impacto é mais drástico, sua escala maior, e por isso elas ameaçam mais os sistemas que sustentam a vida, tanto em nível local como global. Isso não precisaria ocorrer. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. O crescimento não estabelece um limite preciso a partir do qual o tamanho da população ou o uso dos recursos podem levar a uma catástrofe ecológica. Os limites diferem para o uso de energia, de matérias-primas, de água e de terra. Muitos deles se imporão por si mesmos mediante a elevação de custos e diminuição dos retornos, e não mediante uma perda súbita de alguma base de recursos. O conhecimento acumulado e o desenvolvimento tecnológico podem aumentar a capacidade de produção da base de recursos, mas há limites extremos, e para haver sustentabilidade, é preciso que, bem antes de esses limites serem atingidos, o mundo garanta acesso equitativo ao recurso ameaçado e reoriente os esforços tecnológicos no sentido de aliviar a pressão. Obviamente, o crescimento e o desenvolvimento econômicos produzem mudanças no ecossistema físico. Nenhum ecossistema, seja onde for, pode ficar intacto. Uma floresta pode ser desmatada em uma parte de uma bacia fluvial e ampliada em outro lugar. E isto pode não ser mal, se a exploração tiver sido planejada e se levarem em conta os níveis de erosão do solo,
os regimes hídricos e as perdas genéticas. Em geral, não é preciso esgotar os recursos renováveis, como florestas e peixes, desde que sejam usados dentro dos limites de regeneração e crescimento natural. Mas a maioria dos recursos renováveis é parte de um ecossistema complexo e interligado. E uma vez levados em conta os efeitos da exploração sobre todo o sistema, é preciso definir a produtividade máxima sustentável. No tocante a recursos não renováveis, como minerais e combustíveis fósseis, o uso reduz a quantidade de que disporão as futuras gerações. Isto não quer dizer que esses recursos não devam ser usados, mas os níveis de uso devem levar em conta a disponibilidade do recurso, de tecnologias que minimizem seu esgotamento e a probabilidade de se obterem substitutos para ele. Portanto, a Terra não deve ser deteriorada além de um limite razoável de recuperação. No caso dos minerais e dos combustíveis fósseis, é preciso dosar o índice de esgotamento e a ênfase na reciclagem e no uso econômico, para garantir que o recurso não se esgote antes de haver bons substitutos para ele. O desenvolvimento sustentável exige que o índice de destruição dos recursos não renováveis mantenha o máximo de opções futuras possíveis. O desenvolvimento tende a simplificar os ecossistemas e a reduzir a diversidade das espécies que neles vivem. E as espécies, uma vez extintas, não se renovam. A extinção de espécies vegetais e animais pode limitar muito as opções das gerações futuras. Por isso, o desenvolvimento sustentável requer a conservação das espécies vegetais e animais. Os chamados bens livres, como o ar e a água, são também recursos. As matérias-primas e a energia usadas nos processos de produção só em parte se convertem em produtos úteis. O resto se transforma em rejeitos. Para haver um desenvolvimento sustentável, é preciso minimizar os impactos adversos sobre a qualidade do ar, da água e de outros elementos naturais, a fim de manter a integridade global do ecossistema. Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. Equidade e interesse comum. Descrevemos o desenvolvimento sustentável em termos gerais. Como persuadir as pessoas ou fazê-las agir no interesse comum? Até certo ponto pela educação, pelo desenvolvimento das instituições e pelo fortalecimento legal. Porém, muitos dos problemas de destruição de recursos e do desgaste do meio ambiente resultam de disparidades no poder econômico e político. Uma indústria pode trabalhar com níveis inaceitáveis de poluição do ar e da água, porque as pessoas prejudicadas são pobres e não têm condições de reclamar. Pode-se destruir uma floresta pela derrubada excessiva, porque as pessoas que nela vivem ou não têm alternativas ou são em geral menos influentes que os negociantes de madeira. As interações ecológicas não respeitam as fronteiras da propriedade individual e da jurisdição política. Logo, numa bacia fluvial, um agricultor cujas terras se situem na encosta pode, dependendo do modo como as use, afetar o escoamento nas fazendas mais abaixo. As práticas de irrigação, os praguicidas e os fertilizantes utilizados numa fazenda afetam a produtividade das que lhes são vizinhas, sobretudo se forem pequenas propriedades.
A água quente que uma usina térmica despeja num rio ou num trecho de mar afeta a pesca na região. A eficiência de uma caldeira de fábrica determina o índice de emissão de fuligem e produtos químicos nocivos, afetando assim todos os que vivem e trabalham nas imediações. Os sistemas sociais tradicionais reconheceram alguns aspectos dessa interdependência e aumentaram o controle da comunidade sobre as práticas agrícolas e sobre os direitos tradicionais relativos à água, florestas e terras. Tal esforço do interesse comum, contudo, não impediu necessariamente o crescimento e a expansão, embora possa ter limitado a aceitação e difusão de inovações técnicas. A interdependência local aumentou, quando muito, devido à tecnologia empregada na agricultura e na manufatura modernas, mas por causa do progresso técnico, do cerco das terras comuns, do desgaste dos direitos comuns sobre florestas e outros recursos, e da intensificação do comércio e da produção para o mercado, as responsabilidades quanto às decisões estão sendo retiradas dos grupos e dos indivíduos. Essa mudança ainda está em processo em muitos países em desenvolvimento. Não é que de um lado existam vilões e de outro vítimas. Todos estariam em melhor condição se cada um considerasse os efeitos de seus atos sobre os demais. Mas ninguém está disposto a crer que os outros agirão desse modo. E assim todos continuam a buscar seus próprios interesses. As comunidades ou os governos podem compensar essa situação mediante leis, educação, impostos, subsídios e outros métodos. O cumprimento das leis e uma legislação rigorosa em matéria de responsabilidades podem controlar efeitos colaterais danosos. E, o que é mais importante, se as comunidades locais participarem dos processos de decisão, poderão articular e impor seu interesse comum. A interdependência é mais que um fenômeno local. O rápido crescimento da produção estendeu-a ao plano internacional com manifestações tanto físicas quanto econômicas. Aumentam os efeitos globais e regionais da poluição, como os que se verificam em mais de 200 bacias fluviais internacionais e em grande número de mares. A imposição do interesse comum é muitas vezes prejudicada porque as áreas de jurisdição política não coincidem com as áreas de impacto. As políticas energéticas de uma jurisdição causam precipitação ácida em outra. As políticas pesqueiras de um estado podem afetar a pesca em outro. Não existe uma autoridade supranacional que resolva tais questões, e só é possível fazer valer o interesse comum por meio da cooperação internacional. Da mesma forma, a capacidade de um governo controlar sua economia nacional fica reduzida pelas crescentes interações econômicas internacionais. Por exemplo, no comércio exterior de produtos primários, as questões ligadas à capacidade produtiva e à escassez de recursos são consideradas uma preocupação internacional. Se o poder econômico e os benefícios do comércio fossem mais bem distribuídos, os interesses comuns seriam amplamente reconhecidos. Mas os ganhos com o comércio exterior estão mal distribuídos. O modo como o açúcar, por exemplo, é comercializado afeta não apenas um setor nacional de produção açucareira, mas também a economia e a ecologia de vários países em desenvolvimento que dependem muito desse produto. Seria menos difícil buscar o interesse comum se houvesse para todos os problemas ligados ao desenvolvimento e ao meio ambiente soluções que deixassem a todos em melhor situação. Isto raramente ocorre, e em geral há quem ganhe e quem perca. Muitos problemas derivam de desigualdades
no acesso aos recursos. Uma estrutura não equitativa de propriedade da terra pode levar à exploração excessiva dos recursos das propriedades menores, com efeitos danosos tanto para o meio ambiente quanto para o desenvolvimento. No plano internacional, o controle monopolístico dos recursos pode levar os que deles não partilham a explotar excessivamente os recursos marginais. Outra manifestação do acesso desigual aos recursos é o fato de os explotadores terem uma possibilidade maior ou menor para dispor dos bens livres, seja no plano regional, nacional ou internacional. Entre os que saem perdendo nos conflitos desenvolvimento-meio ambiente, estão os que sofrem mais com os prejuízos que a poluição causa à saúde, à propriedade e ao ecossistema. Quando um sistema se aproxima de seus limites ecológicos, as desigualdades se acentuam. Assim, quando uma bacia fluvial se deteriora, os agricultores pobres sofrem mais porque não podem adotar as mesmas medidas anti-erosão que os agricultores ricos adotam. Quando se deteriora a qualidade do ar nas cidades, os pobres que vivem em áreas mais vulneráveis têm a saúde mais prejudicada que os ricos, que geralmente vivem em lugares mais protegidos. Quando os recursos minerais escasseiam, os retardatários do processo de industrialização é que perdem os benefícios dos suprimentos baratos. Globalmente, as nações mais ricas estão em situação melhor do ponto de vista financeiro e tecnológico para lidar com os efeitos de uma possível mudança climática. Portanto, nossa dificuldade para promover o interesse comum no desenvolvimento sustentável provém com frequência do fato de não se ter buscado adequadamente a justiça econômica e social dentro das nações e entre elas. Imperativos estratégicos. É preciso que o mundo crie logo estratégias que permitam às nações substituir seus atuais processos de crescimento, frequentemente destrutivos, pelo desenvolvimento sustentável. Para tanto, é necessário que todos os países modifiquem suas políticas, tanto em relação a seu próprio desenvolvimento, quanto em relação aos impactos que poderão exercer sobre as possibilidades de desenvolvimento de outras nações. Esse capítulo trata das estratégias nacionais. A reorientação nas relações econômicas internacionais é abordada no capítulo 3. Os principais objetivos das políticas ambientais e desenvolvimentistas que derivam do conceito de desenvolvimento sustentável são, entre outros, os seguintes: retomar o crescimento, alterar a qualidade do desenvolvimento, atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e saneamento, manter um nível populacional sustentável, conservar e melhorar a base de recursos, reorientar a tecnologia e administrar o risco, incluir o meio ambiente e a economia no processo de tomada de decisões. Retomando o crescimento. Como já assinalamos, o desenvolvimento sustentável tem de lidar com o problema do grande número de pessoas que vivem na pobreza absoluta, ou seja, que não conseguem satisfazer sequer suas necessidades mais básicas. A pobreza reduz a capacidade das pessoas para usar os recursos de modo sustentável, levando-as a exercer maior pressão sobre o meio ambiente. A maioria dos pobres absolutos vive nos países em desenvolvimento.
Em muitos deles, essa pobreza foi agravada pela estagnação econômica dos anos 80, uma condição necessária, mas não suficiente para a eliminação de pobreza absoluta, é o aumento relativamente rápido das rendas per capita no terceiro mundo. Portanto, é essencial inverter as atuais tendências de estagnação ou declínio do crescimento. As taxas de crescimento poderão variar, mas é necessário um nível mínimo para causar algum impacto sobre a pobreza absoluta. Considerando todos esses países, parece improvável atingir esses objetivos se o crescimento da renda per capita for inferior a 3%. Dados os atuais índices de crescimento populacional, seria necessário um crescimento global da renda nacional de cerca de 5% ao ano nas economias em desenvolvimento da Ásia, de 5,5% na América Latina e de 6% na África e na Ásia Ocidental. Será possível chegar a essas cifras? O desempenho da Ásia Meridional e Oriental nos últimos 25 anos, principalmente no último quinquênio, sugere que a maioria dos países pode chegar a um crescimento anual de 5%, inclusive os dois maiores, Índia e China. Na América Latina, foram obtidas taxas médias de 5% nos anos 60 e 70, mas tais índices caíram na primeira metade dos anos 80 devido, sobretudo, à crise da dívida. A retomada do crescimento na América Latina depende da solução dessa crise. Na África, nos anos 60 e 70, os índices de crescimento situaram-se em torno de 4 a 4,5%, o que, aos atuais índices de crescimento populacional, significaria um crescimento da renda per capita ligeiramente superior a 1%. Nos anos 80, o crescimento quase parou e a renda per capita declinou em 2/3 dos países. Para se chegar a um nível mínimo de crescimento na África, é preciso corrigir os desequilíbrios de curto prazo e acabar com velhos entraves ao processo de crescimento. O crescimento precisa ser retomado nos países em desenvolvimento, porque é neles que estão mais diretamente interligados o crescimento econômico, o alívio da pobreza e as condições ambientais. Mas esses países fazem parte de uma economia mundial interdependente, e suas perspectivas dependem também dos níveis e dos padrões de crescimento das nações industrializadas. A perspectiva de crescimento a médio prazo dos países industrializados é de 3 a 4%, o mínimo considerado necessário pelas instituições financeiras internacionais para que esses países participem da expansão da economia mundial. Tais índices de crescimento podem ser sustentáveis do ponto de vista ambiental se as nações industrializadas continuarem a orientar seu crescimento para atividades que consumam menos energia e matérias-primas, e a usar de modo cada vez mais eficiente estas últimas. Mas à medida que as nações industrializadas usam menos matérias-primas e menos energia, se tornam mercados menores para os produtos primários e os minerais dos países em desenvolvimento. Se estes concentrarem seus esforços em eliminar a pobreza e satisfazer as necessidades humanas básicas, haverá um aumento da demanda interna de produtos agrícolas e de manufaturados e também de alguns serviços. Portanto, na própria lógica do desenvolvimento sustentável, está implícito um estímulo interno ao crescimento do terceiro mundo. Em inúmeros países em desenvolvimento, porém, os mercados são muito pequenos
E todos esses países precisarão de um grande crescimento das exportações, sobretudo de itens não tradicionais, para financiar as importações, cuja demanda virá com um crescimento rápido, como veremos no capítulo 3. Mudando a qualidade do crescimento. O desenvolvimento sustentável é mais que crescimento. Ele exige uma mudança no teor do crescimento, a fim de torná-lo menos intensivo de matérias-primas e energia, e mais equitativo em seu impacto. Tais mudanças precisam ocorrer em todos os países, como parte de um pacote de medidas para manter a reserva de capital ecológico, melhorar a distribuição de renda e reduzir o grau de vulnerabilidade às crises econômicas. O processo de desenvolvimento econômico deve basear-se mais firmemente na realidade da reserva de capital que o mantém, coisa que raramente ocorre, seja nos países desenvolvidos, seja naqueles em desenvolvimento. A renda derivada de operações florestais, por exemplo, é convencionalmente medida em termos do valor da madeira e de outros produtos extraídos, deduzidos os custos da extração. Não se levam em conta os custos de regenerar a floresta, a não ser que realmente se gaste dinheiro com isso. Assim, os lucros advindos das operações com madeira quase nunca levam plenamente em conta as futuras perdas de renda decorrentes da deterioração da floresta. Também no caso da exploração de outros recursos naturais, sobretudo os que não são capitalizados em contas nacionais ou de empresas, como ar, água e solo, verifica-se o mesmo tipo de contabilidade incompleta. Em todos os países, ricos ou pobres, o desenvolvimento econômico tem de levar também em conta a melhoria ou a deterioração da reserva de recursos naturais em sua mensuração do crescimento. A distribuição de renda é um dos aspectos da qualidade do crescimento, como foi dito anteriormente. E o crescimento rápido, aliado à má distribuição de renda, pode ser pior do que um crescimento mais lento, aliado a uma redistribuição que favoreça os pobres. Em muitos países em desenvolvimento, por exemplo, a introdução da agricultura comercial em grande escala pode gerar receita com rapidez, mas também pode desalojar muitos pequenos agricultores e tornar mais injusta a distribuição de renda. A longo prazo, pode não ser uma estratégia viável, pois empobrece muita gente e aumenta a pressão sobre a base de recursos naturais mediante a supercomercialização da agricultura e a marginalização dos agricultores de subsistência. Dar preferência ao cultivo em pequenas propriedades pode proporcionar resultados mais lentos no princípio, mas a longo prazo pode ser mais viável. Se o desenvolvimento econômico aumenta a vulnerabilidade às crises, ele é insustentável. Uma seca pode obrigar os agricultores a sacrificarem animais que seriam necessários para manter a produção nos anos seguintes. Uma queda nos preços pode levar os agricultores e outros produtores a explorarem excessivamente os recursos naturais, a fim de manter as rendas. Mas pode-se reduzir a vulnerabilidade usando tecnologias que diminuam os riscos de produção, dando preferência a opções institucionais que reduzam as flutuações do mercado e acumulando reservas, sobretudo de alimentos e divisas. O desenvolvimento que aliar crescimento e menor vulnerabilidade será mais sustentável que o que não o fizer. Mas não basta ampliar a gama das variáveis econômicas a serem consideradas. Para haver sustentabilidade, é preciso uma visão das necessidades e do bem-estar humano que incorpora variáveis não econômicas, como educação e saúde,
água e ar puros e a proteção de belezas naturais. Também é preciso eliminar as limitações de grupos menos favorecidos, muitos dos quais vivem em áreas ecologicamente vulneráveis, como é o caso de muitos grupos tribais que habitam florestas, dos nômades do deserto, de grupos que vivem em montanhas isoladas e das populações indígenas das Américas e da Australásia. Para mudar a qualidade do crescimento, é necessário mudar nosso enfoque do esforço desenvolvimentista, de modo a levar em conta todos os seus efeitos. Por exemplo, um projeto hidrelétrico não pode ser encarado simplesmente como um modo de produzir mais eletricidade. Seus efeitos sobre o meio ambiente e sobre o meio de vida da comunidade local devem constar de todos os balanços. Assim, abandonar o projeto de uma hidrelétrica porque prejudicaria um sistema ecológico raro pode ser uma medida a favor do progresso e não um retrocesso no desenvolvimento. Pode até ser que, em alguns casos, as considerações de sustentabilidade levem ao abandono de atividades economicamente atraentes a curto prazo. O desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social podem e devem apoiar-se mutuamente. O dinheiro empregado em educação e saúde pode aumentar a produtividade dos indivíduos. O desenvolvimento econômico pode acelerar o desenvolvimento social, fornecendo oportunidades a grupos menos favorecidos ou disseminando a educação com mais rapidez. Atendendo às necessidades humanas essenciais. A satisfação das necessidades e aspirações humanas é um objetivo tão óbvio da atividade produtiva que pode parecer redundante falar de seu papel central no conceito de desenvolvimento sustentável. Muitas vezes a pobreza é tanta que as pessoas não conseguem satisfazer suas necessidades de sobrevivência e bem-estar, mesmo quando há bens e serviços disponíveis. Ao mesmo tempo, as demandas dos que não são pobres podem ter consequências de vulto para o meio ambiente. O principal desafio do desenvolvimento é atender às necessidades e aspirações de uma população cada vez maior do mundo em desenvolvimento. Destas, a principal é o sustento, ou seja, o emprego. Entre 1985 e 2000, a força de trabalho nos países em desenvolvimento aumentará em cerca de 900 milhões de pessoas, com que terão de ser criadas novas oportunidades de sustento para 60 milhões de pessoas por ano. É preciso que o ritmo e o padrão do desenvolvimento econômico criem oportunidades de trabalho sustentáveis nessa escala e no nível de produtividade que permita às famílias pobres viverem dentro dos padrões mínimos de consumo. É preciso haver mais alimento, não só para alimentar um número maior de pessoas, mas também para combater a subnutrição. Para que cada pessoa no mundo em desenvolvimento coma tanto quanto cada pessoa no mundo industrializado, por volta do ano 2000, é preciso que haja um aumento de 5% em calorias e 5,8% em proteínas na África, de 3,4% e 4% respectivamente na América Latina, e 3,5% e 4,5% na Ásia. Cereais e amidos são as fontes básicas de calorias. As proteínas são obtidas principalmente de produtos como leite, carne, peixe, legumes e sementes oleaginosas. Atualmente precisamos nos concentrar nos alimentos básicos, mas as projeções mencionadas mostram também a necessidade de se aumentar em muito o índice de disponibilidade de proteína. Isto é especialmente difícil na África, devido ao recente declínio da produção per capita de alimentos e às atuais dificuldades de crescimento. Na Ásia e na América Latina parece mais fácil chegar aos índices mais altos de consumo de calorias e proteínas.
Mas o aumento da produção de alimentos não deve basear-se em políticas de produção ecologicamente inviáveis, nem comprometer as perspectivas de segurança alimentar a longo prazo. A energia é outra necessidade humana essencial, que não pode ser universalmente atendida, a menos que se alterem os padrões de consumo. O problema mais urgente diz respeito às necessidades das famílias pobres do terceiro mundo, que dependem basicamente de lenha. Na virada do século III, milhões de pessoas poderão estar vivendo em áreas onde a madeira é cortada mais depressa do que pode crescer, ou onde há escassez de lenha. As medidas corretivas visariam a reduzir o trabalho de conseguir madeira muito longe e também a preservar a base ecológica. Na maioria dos países em desenvolvimento, as necessidades mínimas de combustível vegetal para cozinhar parecem ser da ordem de 250 kg do equivalente em carvão per capita por ano. Isto representa apenas uma fração do consumo familiar de energia nos países industrializados. As necessidades interligadas de habitação, abastecimento de água, saneamento e serviços médicos também são importantes no que se refere ao meio ambiente. As deficiências nessas áreas são muitas vezes manifestações evidentes de desgaste ambiental. No terceiro mundo, o fato de não se ter conseguido atender a essas necessidades básicas é uma das principais causas de várias doenças transmissíveis, como malária, infecções gastrointestinais, cólera e tifo. O crescimento populacional e a migração para as cidades ameaçam agravar esses problemas. Os planejadores precisam valorizar mais o espírito de iniciativa das comunidades e o uso de tecnologias baratas, mantendo um nível populacional sustentável. A sustentabilidade do desenvolvimento está diretamente ligada à dinâmica do crescimento populacional. Mas a questão não é simplesmente o tamanho da população do mundo. Uma criança nascida num país onde os níveis de uso de matérias-primas e energia são elevados representa um ônus maior para os recursos da terra do que uma criança num país mais pobre. O mesmo argumento vale internamente para cada país. É mais fácil buscar o desenvolvimento sustentável quando o tamanho da população se estabiliza no nível coerente com a capacidade produtiva do ecossistema. Nos países industrializados, o índice global de crescimento populacional é inferior a 1%. Vários países já chegaram ou estão chegando a um crescimento populacional zero. A população total do mundo industrializado pode aumentar dos atuais 1,2 bilhão para cerca de 1,4 bilhão em 2025. A maior parte do aumento da população global ocorrerá nos países em desenvolvimento. Neles, a população, que era de 3,7 bilhões em 1985, pode chegar a 6,8 bilhões em 2025. O terceiro mundo não tem a opção de migrar para terras novas, e o tempo de que dispõe para se ajustar é muito menor que o que tiveram os países industrializados. Assim, é preciso baixar rapidamente os índices de crescimento populacional, sobretudo em regiões como a África, onde esses índices estão se elevando. O declínio das taxas de natalidade nos países industrializados deveu-se em grande parte ao desenvolvimento econômico e social. Os níveis cada vez mais altos de renda e urbanização, assim como o novo papel das mulheres, tiveram grande importância. Processos semelhantes estão ocorrendo agora nos países em desenvolvimento. Eles devem ser reconhecidos e estimulados. As políticas populacionais devem integrar-se a outros programas de desenvolvimento econômico e social. Educação das mulheres, atendimento médico e expansão dos meios de sustento dos pobres. Mas o tempo é escasso, e os países em desenvolvimento também terão de adotar medidas diretas para reduzir a fecundidade, a fim de não ultrapassarem de modo radical seu potencial produtivo, capaz de sustentar suas populações.
Na verdade, o acesso maior aos serviços de planejamento familiar é, em si mesmo, forma de desenvolvimento social que dá aos casais e principalmente às mulheres o direito de autodeterminação. O crescimento populacional nos países em desenvolvimento continuará distribuído de forma desigual entre as áreas urbanas e rurais. Segundo projeções da ONU, na primeira década do próximo século, o tamanho absoluto das populações rurais na maioria dos países em desenvolvimento começará a diminuir. Cerca de 90% do aumento no mundo em desenvolvimento ocorrerá nas áreas urbanas, cuja população deverá passar de 1,15 bilhão para 3,85 bilhões em 2025. O aumento será especialmente acentuado na África e, em menor grau, na Ásia. As cidades dos países em desenvolvimento estão crescendo tão depressa que as autoridades não têm como lidar com o problema. Faltam habitações, água, saneamento e transporte de massa. Uma proporção cada vez maior de habitantes nas cidades vive em habitações miseráveis e cortiços, exposta muitas vezes à poluição do ar e da água, bem como a riscos naturais e industriais. A deterioração deve piorar, pois o maior crescimento urbano se dará nas cidades maiores. Assim, se o ritmo do crescimento populacional diminuir, quem mais lucrará serão as cidades, que se tornarão mais fáceis de administrar. A própria urbanização é parte do processo do desenvolvimento. A questão é controlar o processo de modo a evitar uma séria deterioração da qualidade de vida. Por isso, é preciso estimular a criação de centros urbanos menores, a fim de reduzir as pressões sobre as grandes cidades. Para solucionar a iminente crise urbana, há que estimular os pobres a criarem seus próprios serviços urbanos e construírem suas próprias casas, e também encarar de modo mais positivo o papel do setor informal, concedendo-lhe fundos suficientes para o abastecimento de água, o saneamento e outros serviços, conservando e melhorando a base de recursos. Se quisermos atender às necessidades numa base sustentável, a base de recursos naturais da Terra tem de ser conservada e melhorada. Serão necessárias amplas reformas de políticas para fazer face aos altos níveis de consumo que hoje se verificam no mundo industrializado, aos aumentos de consumo indispensáveis ao atendimento de padrões mínimos nos países em desenvolvimento e à expectativa de crescimento populacional. Mas a conservação da natureza não deve ser vista apenas como um dos objetivos do desenvolvimento. Ela é parte de nossa obrigação moral para com os demais seres vivos e as futuras gerações. A pressão sobre os recursos aumenta quando as pessoas ficam sem alternativas. As políticas de desenvolvimento devem dar mais opções para que as pessoas disponham de um meio de vida sustentável, sobretudo no caso de famílias com poucos recursos e de áreas onde existe desgaste ecológico. Numa região montanhosa, por exemplo, pode-se aliar o interesse econômico e a ecologia, ajudando os agricultores a trocarem as safras de grãos pelas culturas arbóreas. Para isso, é preciso dar-lhes conselhos, equipamento e assistência mercadológica. Os programas para proteger as rendas de agricultores, pescadores e silvicultores contra as quedas de preço a curto prazo podem diminuir sua necessidade de explorar excessivamente os recursos. A conservação dos recursos agrícolas é tarefa urgente porque, em muitas partes do mundo, os cultivos já se estenderam às terras marginais e a pesca e a silvicultura foram exploradas excessivamente. Tais recursos devem ser conservados e melhorados para atender às necessidades de populações cada vez maiores. O uso da terra na agricultura e na silvicultura deve basear-se numa avaliação científica da capacidade da terra e o esgotamento anual do solo arável
e dos recursos pesqueiros e florestais não deve ultrapassar o índice de regeneração. As pressões que a lavoura e a pecuária exercem sobre a terra agricultável podem ser em parte aliviadas se a produtividade aumentar. Mas melhorar a produtividade de modo imprevidente e a curto prazo pode provocar diversas formas de desgaste ecológico, como a perda de diversidade genética dos cultivos permanentes, a salinização e a alcalização das terras irrigadas, a poluição por nitrato das águas subterrâneas e os resíduos de praguicidas nos alimentos. Existem opções mais benignas do ponto de vista ecológico. Os futuros aumentos de produtividade, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos, deveriam basear-se num uso mais bem controlado de água e agroquímicos, e também no uso mais extensivo de adubos orgânicos e praguicidas não químicos. Essas alternativas só podem ser estimuladas por uma política agrícola que se baseie nas realidades ecológicas. No tocante à pesca e à silvicultura tropical, dependemos muito da exploração das reservas naturais disponíveis. É bem possível que a produtividade sustentável dessas reservas seja insuficiente para atender à demanda. Nesse caso, será preciso adotar métodos que produzam mais peixe, lenha e produtos florestais sob condições controladas. Podem ser estimulados os substitutos de lenha. Os limites extremos do desenvolvimento global talvez sejam determinados pela disponibilidade de recursos energéticos e pela capacidade da biosfera de absorver os subprodutos do uso de energia. Esses limites energéticos podem ser atingidos muito mais depressa do que os limites impostos por outros recursos materiais. Primeiro, há problemas de abastecimento, o esgotamento das reservas de petróleo, o alto custo e o impacto ambiental da mineração de carvão e os riscos da tecnologia nuclear. Segundo, há problemas de emissão, especialmente a poluição ácida e o acúmulo de dióxido de carbono que causam o aquecimento da Terra. É possível resolver alguns desses problemas usando-se mais os recursos energéticos renováveis, mas a exploração de fontes renováveis como lenha e energia hidrelétrica também pode trazer problemas ecológicos. Por isso, a sustentabilidade requer uma ênfase maior na conservação e no uso eficiente de energia. Os países industrializados precisam reconhecer que seu consumo de energia está poluindo a biosfera e diminuindo as reservas já escassas de combustível fóssil. Foi possível limitar um pouco o consumo devido a melhorias recentes na eficiência energética e ao estímulo a setores menos energia intensivos. Mas é preciso acelerar o processo, a fim de reduzir o consumo per capita e estimular a busca de fontes e tecnologias não poluentes. Não é viável nem desejável que o mundo em desenvolvimento simplesmente adote os mesmos padrões de consumo de energia dos países industrializados. Uma mudança desses padrões para melhor requer novas políticas de desenvolvimento urbano, localização de indústrias, planejamento habitacional e sistemas de transporte, bem como a seleção de tecnologias agrícolas e industriais. Os problemas de suprimento de recursos minerais não combustíveis aparentemente são menores. Segundo estudos anteriores a 1980, que supunham uma demanda exponencialmente crescente, o problema só surgiria no decorrer do próximo século. Desde então, o consumo mundial da maioria dos metais permaneceu quase o mesmo, o que leva a crer que os minerais não combustíveis só se esgotarão num prazo ainda mais longo. A história do desenvolvimento tecnológico também sugere que a indústria pode se ajustar à escassez se houver maior eficiência no uso, na reciclagem e na substituição.
Entre as necessidades mais imediatas, contam-se a modificação da estrutura do comércio mundial de minérios para dar aos exportadores uma participação maior no valor adicionado do uso de minerais, e a melhoria do acesso dos países em desenvolvimento às reservas de minerais à medida que sua demanda aumente. A prevenção e a redução da poluição do ar e da água continuarão sendo um ponto crítico da conservação de recursos. A qualidade do ar e da água é ameaçada pelo uso de fertilizantes e praguicidas, despejos urbanos, queima de combustíveis fósseis, uso de alguns produtos químicos e várias outras atividades industriais. Tudo isso é capaz de aumentar substancialmente a poluição da biosfera, sobretudo nos países em desenvolvimento. Limpar o que já foi poluído é uma solução clara. Assim, todos os países precisam prever e evitar problemas de poluição. E, para tanto, podem, por exemplo, buscar padrões de emissão que levem em conta os efeitos a longo prazo, estimular as tecnologias que deixem poucos rejeitos e prever o impacto de novos produtos, tecnologias e rejeitos. Reorientando a tecnologia e administrando o risco. Para alcançar esses objetivos, será preciso reorientar a tecnologia, o vínculo-chave entre os seres humanos e a natureza. Primeiro, a capacidade de inovação tecnológica precisa ser muito ampliada nos países em desenvolvimento, a fim de que eles possam reagir de modo mais eficaz aos desafios do desenvolvimento sustentável. Segundo, é preciso alterar a orientação do desenvolvimento tecnológico, de modo a conceder maior atenção aos fatores ambientais. As tecnologias dos países industrializados nem sempre são adequadas ou fáceis de adaptar às condições socioeconômicas e ambientais dos países em desenvolvimento. Para aumentar o problema, a maior parte da pesquisa e do desenvolvimento no mundo dá pouca atenção às questões prementes que esses países enfrentam, como a agricultura em terras áridas e o controle de doenças tropicais. Não se está fazendo tudo o que é necessário para adaptar às necessidades dos países em desenvolvimento às recentes inovações nos campos de tecnologia de materiais, conservação de energia, informação tecnológica e biotecnologia. Tais lacunas precisam ser preenchidas por maior incentivo à pesquisa, ao planejamento, ao desenvolvimento e à especialização no terceiro mundo. Em todos os países, as preocupações com os recursos ambientais deveriam nortear os processos de invenção de tecnologias alternativas, de aperfeiçoamento das tradicionais e de escolha e adaptação de tecnologias importadas. A maior parte da pesquisa tecnológica feita por organizações comerciais dedica-se a criar e processar inovações que tenham valor de mercado. O que é necessário são tecnologias que produzam bens sociais, como melhor qualidade do ar ou produtos mais duráveis, ou então que solucionem problemas que geralmente não entram nos cálculos das empresas, como os custos externos da poluição ou da destinação dos resíduos. Cabe às políticas públicas garantir, mediante incentivos e desincentivos, que as organizações comerciais se empenhem em considerar mais plenamente os fatores ambientais presentes nas tecnologias por elas desenvolvidas. As instituições de pesquisa mantidas com verbas públicas também precisam receber tal orientação, e os objetivos do desenvolvimento sustentável e da proteção ambiental deveriam constar das atribuições das instituições que atuam em áreas ecologicamente sensíveis. A criação de tecnologias mais adequadas ao meio ambiente está diretamente ligada a questões de administração de riscos. Sistemas como reatores nucleares, redes de distribuição de eletricidade e outros serviços, sistemas de comunicação e de transporte de massa tornam-se vulneráveis caso se desgastem além de determinada medida.
Por estarem ligados em redes, ficam imunes a pequenos problemas, porém mais vulneráveis a distúrbios inesperados que ultrapassem determinado limite. Se analisarem cuidadosamente as vulnerabilidades da implementação de tecnologias e as deficiências que já apresentaram, e se adotarem padrões de atividade manufatureira e planos de contingência para as operações, as consequências de uma falha ou de um acidente podem ser menos catastróficas. Não tem sido aplicada coerentemente às tecnologias ou sistemas a melhor análise de vulnerabilidade ou de risco. Um dos principais objetivos da ampla concepção de sistemas seria tornar menos graves as consequências de falhas ou sabotagem. Portanto, são necessárias novas técnicas e tecnologias, e também novos mecanismos legais e institucionais para planejar a segurança e prevenir acidentes, traçar planos de contingência, diminuir os danos e dar o auxílio necessário. Os riscos ambientais resultantes de decisões tecnológicas e desenvolvimentistas recaem sobre os indivíduos e as áreas que têm pouca ou nenhuma influência sobre estas decisões. Há, pois, que levar em conta seus interesses. São necessários mecanismos institucionais de âmbito nacional e internacional para avaliar os impactos potenciais de novas tecnologias, antes que elas se tornem amplamente difundidas, de modo a garantir que sua produção, seu uso e seus resíduos não desgastem excessivamente os recursos do meio ambiente. Tais disposições são necessárias sempre que haja intervenções de monta nos sistemas naturais, como desvio de cursos de rios ou derrubada de florestas. Além disso, é preciso reforçar as compensações pelos danos involuntários, incluindo o meio ambiente e a economia no processo de decisão. O tema comum a essa estratégia do desenvolvimento sustentável é a necessidade de incluir considerações econômicas e ecológicas no processo de tomada de decisões. Afinal, economia e ecologia estão integradas nas atividades do mundo real. Para tanto, será preciso mudar atitudes e objetivos e chegar a novas disposições institucionais em todos os níveis. As preocupações econômicas e as ecológicas não se opõem necessariamente. As políticas que conservam a qualidade das terras agricultáveis e protegem as florestas melhoram as perspectivas a longo prazo de desenvolvimento agrícola. Maior eficiência no uso de matérias-primas e energia pode servir a objetivos ecológicos, mas também pode reduzir os custos. Muitas vezes, porém, a compatibilidade entre os objetivos ambientais e econômicos fica perdida quando se busca o ganho individual ou de algum grupo, sem dar grande importância ao impacto que isto pode causar aos outros, acreditando-se cegamente que a ciência encontrará soluções e ignorando-se as consequências que poderão ter num futuro distante as decisões tomadas hoje. A inflexibilidade das instituições agrava essa situação. Uma séria inflexibilidade é a tendência a lidar isoladamente com cada setor ou indústria, sem reconhecer a importância dos vínculos intersetoriais. A agricultura moderna utiliza grandes quantidades de energia produzida comercialmente e também de produtos industriais. Ao mesmo tempo, o vínculo mais tradicional, o fato de a agricultura ser fonte de matérias-primas para a indústria, está se desfazendo, devido ao uso cada vez mais disseminado de produtos sintéticos. A ligação entre energia e indústria também está se alterando, pois há uma forte tendência a um uso menos intensivo de energia na produção industrial nos países industrializados. No terceiro mundo, contudo, a transferência gradual da base industrial para os setores produtores de materiais básicos está levando a um uso mais intensivo
de energia na produção industrial. Essas ligações intersetoriais criam contextos de interdependência econômica e ecológica que raramente se refletem no modo como as políticas são elaboradas. As organizações setoriais tendem a buscar objetivos setoriais e a considerar seus efeitos sobre os outros setores como efeitos colaterais, só os levando em conta se a isso forem obrigadas. Por isso, os impactos sobre as florestas raramente preocupam os responsáveis pelos rumos das políticas públicas ou das atividades comerciais nas áreas de energia, desenvolvimento industrial, agronomia e comércio exterior. Muitos dos problemas de meio ambiente e de desenvolvimento com que nos defrontamos originam-se dessa fragmentação setorial de responsabilidades. Para haver desenvolvimento sustentável, é preciso que tal fragmentação seja superada. A sustentabilidade requer responsabilidades mais amplas para os impactos das decisões. Para tanto, são necessárias mudanças nas estruturas legais e institucionais que reforcem o interesse comum. Algumas dessas mudanças partem da ideia de que um meio ambiente adequado à saúde e ao bem-estar é essencial para todos os seres humanos, inclusive as futuras gerações. Essa perspectiva coloca o direito de usar os recursos públicos e privados em seu contexto social apropriado e dá margem a medidas mais específicas. A lei por si só não pode impor um interesse comum. Este requer principalmente a conscientização e o apoio da comunidade, o que implica maior participação pública nas decisões que afetam o meio ambiente. O melhor modo de se conseguir isso é descentralizar a administração dos recursos de que dependem as comunidades locais, dando-lhes voz ativa no tocante ao uso desses recursos. Também é preciso estimular as iniciativas dos cidadãos, dar mais poderes às organizações populares e fortalecer a democracia local. Alguns projetos de grande escala, contudo, demandam participação numa base diferente. Pesquisas e audiências públicas sobre os impactos do desenvolvimento e do meio ambiente podem contribuir em muito para chamar a atenção para pontos de vista diversos. O livre acesso a informações importantes e a disponibilidade de fontes alternativas de know-how técnico podem constituir uma boa base para a discussão pública. Quando um projeto proposto tem grande impacto sobre o meio ambiente, o caso deve ser obrigatoriamente submetido ao escrutínio público e, sempre que possível, a decisão deveria ser submetida à aprovação pública, talvez por meio de referendo. Também é preciso haver mudanças nas atitudes e nos procedimentos das empresas, tanto públicas quanto privadas. Além disso, a regulamentação referente ao meio ambiente tem de ir além das costumeiras regulamentações de segurança, leis de zoneamento e de controle da poluição. Os objetivos ligados ao meio ambiente devem estar embutidos na tributação, na aprovação prévia de investimentos e escolha de tecnologias, nos incentivos ao comércio exterior, enfim, em todos os componentes das políticas de desenvolvimento. É necessário harmonizar em nível internacional a integração de fatores econômicos e ecológicos nos sistemas legal e decisório dos países. O aumento do consumo de combustível e matérias-primas torna mais estreitos os vínculos físicos entre os ecossistemas de diferentes países. Também aumentam as interações econômicas mediante o comércio, o financiamento, o investimento e o intercâmbio, intensificando assim a interdependência econômica e ecológica. No futuro, talvez mais que agora, o desenvolvimento sustentável vai exigir a unificação da economia e da ecologia nas relações internacionais, como veremos no próximo capítulo. Conclusão: em seu sentido mais amplo, a estratégia do desenvolvimento sustentável visa a promover a harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade e a natureza.
no contexto específico das crises do desenvolvimento e do meio ambiente surgidas nos anos 80, que as atuais instituições políticas e econômicas nacionais e internacionais ainda não conseguiram e talvez não consigam superar, a busca do desenvolvimento sustentável requer um sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos no processo decisório, um sistema econômico capaz de gerar excedentes e know-how técnico em bases confiáveis e constantes, um sistema social que possa resolver as tensões causadas por um desenvolvimento não equilibrado, um sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base ecológica do desenvolvimento, um sistema tecnológico que busque constantemente novas soluções, um sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e financiamento, um sistema administrativo flexível e capaz de autocorrigir-se. Estes requisitos têm antes o caráter de objetivos que devem inspirar a ação nacional e internacional para o desenvolvimento. O importante é que esses objetivos sejam buscados com sinceridade e que os eventuais desvios sejam corrigidos com eficiência.